Olá, gente que está assistindo aqui o nosso painel no terceiro dia de H2C aqui. E a gente hoje vai trazer, nesse painel da Webedia, um conteúdo que é muito interessante, muito legal, que a gente vai falar de mídia programática. Então, queria agradecer a todo mundo que está assistindo, principalmente aos nossos convidados. Vou pedir para eles se apresentarem daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu sou o Bruno Bush. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema de mídia programática e geração de conteúdo de qualidade. Tá? Será que a gente consegue colocar os dois juntos nessa mesma caixa, né? Será que a gente consegue falar de produção de conteúdo de qualidade e falar de mídia programática ao mesmo tempo? Então, a gente vai olhar isso pelo lado de compra de mídia e pelo lado de venda de mídia, né? A gente sabe que a mídia programática aí, uma tecnologia de vanguarda que está sempre mexendo, sempre se atualizando, sempre trazendo coisas novas, e a gente tem diversas coisas acontecendo, principalmente na produção de conteúdo hoje, principalmente com o advento da inteligência artificial, de tudo que vem acontecendo. Será que a gente consegue colocar isso tudo na mesma caixa e produzir esse conteúdo? Tá? E para trazer aqui, para falar um pouquinho desse painel, gente, eu trouxe aqui dois amigos, né, que conhecem muito sobre o assunto, que eu vou pedir para eles se apresentarem também. Gui, você quer começar? Pô, claro. Antes de mais nada, Bush, obrigado pelo espaço, pelo convite de estar aqui hoje. Bom, eu sou Guilherme Lopes, sou Country Manager da Taboola Brasil, tá? Tô na Taboola, tô no mercado há, 15 anos já. Velha guarda, né? Já, a velha guarda. Tô na Taboola há 7 anos, trabalhei do lado do publisher, trabalhei do lado de anunciantes também, com anunciantes SMB, estive aí na frente do time comercial de SMB e há quase 2 meses já estou à frente aí de todo o time comercial, tanto o lado do publisher como o lado do anunciante, tá? Quando eu falo do lado do publisher, é o lado que faz as parcerias com os publishers que a gente tem, que trabalham com a gente hoje na plataforma, e do lado do anunciante com as marcas e agências e tal. Antes disso eu passei por empresas como Critel, Yahoo, Disney e por aí vai. Eu acho que é mais ou menos isso. Boa. Vitor? Bom, gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Falando um pouquinho do meu histórico, eu comecei lá atrás, ainda trabalhando na época de ad server. Alguém lembra o que é um ad server? Não, com certeza. Real mídia lá, sem fazer jabá aqui, né? Exatamente. A gente começou lá como trabalhando com ad server, depois já passei para a parte de publishers. E assim eu continuo, eu passei pelo Grupo Abril, onde a gente começou como venda direta, depois a gente fez a implementação de programático. E estou aqui no Grupo Webedia há 9 anos. Só? Só isso, só 9 anos. Onde a gente fez toda a implementação e a construção da equipe inteira de mídia programática. E mais recentemente, além do programática, a gente está trabalhando também no buy-side. Então, basicamente, a gente cuida de toda a parte de mídia do grupo todo, seja ela via programática no seu site, seja venda direta com entrega e acompanhamento de campanhas, ou seja no buy-side com compra de audiência e conteúdo. Então, a gente faz o 360 aí do programático no Webedia. Eu acho que a gente já viu aqui que a gente tem um painel de peso hoje, né? Aqui, gente que tem propriedade para falar sobre isso, tá? E aí, eu acho que a gente pode começar já a nossa rodada de perguntas, né? E aí, gente, só pra gente deixar claro aqui, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, mas aí se algum de vocês quiser também adicionar alguma coisa, eu acho que fica legal pra gente deixar o ambiente aqui mais descontraído, tá? E aí eu vou dando meus 2 centavos também, qualquer coisa, mas eu acho que não precisa, né? Porque a experiência aqui tá pesada. Então vamos nessa. Vitor, eu vou começar com você. Então, se a gente está falando de mídia programática e de criação de conteúdo, vamos tentar entender se isso é uma utopia, se é um mito, se é uma realidade. Você acha que ela pode financiar esse conteúdo de qualidade, ou você acha que a mídia programática está mais relacionada à rentabilidade de curto prazo? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente já faz algumas temporadas, já faz alguns anos que a mídia programática ela já deixou de ser mídia propriamente dita, né? A gente já fala de mídia programática de uma maneira muito mais ampla.
Eu lembro quando a gente começou lá atrás com a mídia programática, a gente falava primeiro de inventário remanescente, depois a gente falava de campanhas diretas, e depois a gente falava de formatos especiais, depois CTV, depois out of home. Então a mídia programática hoje ela engloba todo o plano de mídia de uma campanha, de um cliente. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa que a programática ela não é só mídia, é quase que natural que o conteúdo venha junto com essa entrega. Então é muito natural que a gente possa ver que o caminho de entrada de rentabilidade da mídia programática possa ser utilizado para infinitas possibilidades. A gente está falando de um canal especial que pode ser pago via programático, a gente pode estar falando de coisas offline, como uma pré-estreia ou até um evento como esse que a gente está fazendo aqui, pode ser viabilizado e rentabilizado via programática sem problema nenhum. Eu acho que como eu falei, é natural que isso aconteça porque a gente junta a inteligência da mídia programática com uma entrega de algum outro tipo de evento, de algum outro tipo de campanha, de canal especial e assim por diante. Então, ela não só é possível, como muitas vezes ela é a maneira de viabilizar esse tipo de projeto, sendo pago totalmente, exclusivamente via programática. Se você me permite compartilhar até um pouco do que a gente vê com outros parceiros, com a própria Webidia, eu acho que é uma forma de retorno ali constante para o publisher, né? E a gente enxerga, eu já pude trabalhar com publishers que eles fazem de todas as formas. O cara tem um domínio maior de venda direta, ou uns que vivem só de programática, plataformas, etc. Então é difícil ter uma receita que sirva para todo mundo, né? Mas que hoje é uma parte importante, assim, cara, 90% dos parceiros, com certeza é isso, assim. E só para complementar também, o legal da gente fazer esse tipo de pagamento via programática é que ele exige uma integração maior entre áreas. É um desafio, obviamente, porque exige essa integração e de que as duas partes estejam muito bem conversadas, mas a gente consegue viabilizar muita coisa a partir do momento que a gente tem essa integração. Um exemplo, quando a gente está falando de vídeo, por exemplo, a gente sabe que produção de vídeo ela custa caro, ela é trabalhosa, então a precificação do programático ela tem que estar muito integrada com a equipe de produção de vídeo para a gente saber exatamente como que vai fazer essa entrega da melhor maneira possível. Então, de novo, é um desafio ter essa integração, mas quando a gente consegue juntar as duas partes, a gente consegue ter um poder de infinitas possibilidades que a gente pode viabilizar via pagamento programático. Não, isso é legal. E gente, uma das coisas que a gente está comentando aqui que eu queria dizer novamente, né, é que conteúdo de qualidade ele tem preço, né? Ele não é feito assim da noite pro dia, né? Ele tem alguém ali, uma equipe de edição e tudo mais, ou um jornalista, ou um produtor de conteúdo, enfim, uma equipe própria, né, para fazer esse processo funcionar, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? E também adicionando aqui o que o Gui comentou, é que cada publisher faz de uma maneira diferente, né? Eu acho que isso é legal da mídia programática, ela não é uma verdade absoluta, né? Cada um tem o seu ponto, seu ponto de pressão, sua necessidade, né? Eu acho que isso é legal, eu acho que é bacana, concordo com vocês. E pra gente falar do segundo, e agora eu vou direcionar pro Gui. Gui, de que maneira que você acha que, ainda falando de mídia programática mais específico na compra de mídia, que quem está comprando pode auxiliar, né, nesse conteúdo de alta qualidade, né? Como é que a gente mantém esse conteúdo de alta qualidade e ainda supre as necessidades do anunciante ali no final da ponta, né, que está utilizando vocês? Boa. Eu acho que pro lado do anunciante, assim, tem tanto uma forma mais direta como uma forma mais indireta que o conteúdo impacta na compra da mídia, tá? Então, assim, indiretamente, é uma verdade pra gente que um conteúdo de qualidade traz um usuário mais engajado, um usuário mais interessado,
que no final das contas vai te trazer um resultado melhor para a tua campanha, seja ele qual for, seja ele uma conversão, engajamento, o resultado do anunciante que for, é uma verdade que um conteúdo de qualidade traz um usuário mais engajado, um usuário mais interessado, um usuário que converte, né? E do outro lado, a marca também começa a investir muito em conteúdo, tá? Então, a gente vê várias marcas trabalhando conteúdos patrocinados, tanto direto com publishers, através de terceiros, investindo no conteúdo próprio. Então, o conteúdo é uma verdade que ele é importante para educar o teu cliente, trazer novos clientes, aquecer aquele público que você traz e você não sabe muito bem como explicar o teu produto para ele, ainda mais quando é um produto mais complexo para ser comprado e tal. Então o conteúdo é muito importante para a marca hoje também, na minha opinião, assim. Legal. Não sei se você tinha alguns exemplos que você falou que tinha, não é isso? Esse também, a gente mesmo faz algumas ações de conteúdo patrocinado com marcas. Então a gente tem um caso clássico, a gente trabalhou... Bom, como funciona esse produto de conteúdo patrocinado? Em parceria com o publisher, a gente vende um conteúdo para a marca, onde a gente produz com a marca e com o publisher esse conteúdo, o publisher hospeda e a gente usa a plataforma para direcionar tráfego para esse conteúdo, tá? E a gente tinha tido um caso com o banco RCI até, que eles tinham feito uma campanha com a gente no passado, a campanha não tinha tido sucesso, que o banco RCI é um banco da Renault, mas é um banco de investimento, é um banco focado em investimento e produtos de investimento mesmo, não é um banco focado em nada de carro, então ninguém conhece, tal. É um banco mais não tão conhecido, tá? Eles tinham rodado uma campanha com a gente, não tinha dado nenhum resultado, e a gente fez um conteúdo patrocinado, onde a gente hospedou, até na época foi na Isto É, e com esse conteúdo e mídia levando para esse conteúdo, a gente conseguiu um ROI, sim, muito melhor que até outros canais mais focados em performance e tal. Isso porque o usuário chegava ali, o usuário se interessava pelo anúncio e via o conteúdo, e do conteúdo ele convertia, do conteúdo ele ia para o site do cliente e convertia. Então e tem vários outros exemplos, Mitsubishi, vários trabalham com a gente, mas obviamente o ponto não é esse. Então, acho que é óbvio que assim, o conteúdo é muito importante. Engraçado ver você falando de conteúdo, é bem isso que você falou, uma audiência engajada, um conteúdo de qualidade, ela faz diferença demais, até em monetização do nosso lado também. É engraçado que hoje, dentro do grupo, nós somos verticalizados, né? Então a gente tem um segmento para cada site em específico e para cada player nosso. E é engraçado como você vê como varia a qualidade de monetização entre os conteúdos. Então você vê que uma audiência de um vertical, ela é completamente diferente e a monetização reflete isso. Então a gente vê uma monetização completamente diferente em um site de saúde, por exemplo, para um site de tecnologia, que é o que a gente tem dentro de casa. Então é engraçado como esse conteúdo ele reflete também na monetização. A monetização. Mas assim também, o conteúdo não é a única coisa, com certeza. A gente falou disso um pouquinho antes. A jornada do consumidor não é linear, ela não é a mesma para todo mundo. Então o cliente que ele de repente vê o conteúdo e fala, pô, mas então quer dizer que uma audiência que não tem um conteúdo bom não vai converter? Não necessariamente, às vezes você tem a capacidade de usar outras informações, dados daquela pessoa e converter ele para um produto que não tem nada a ver com o conteúdo que ele está lendo, mas você conseguiu impactar ele no momento certo. Então, acho que o conteúdo é muito importante, mas a mistura das duas coisas, do conteúdo com a tecnologia e a forma de mostrar o anúncio para aquele usuário, no momento de mostrar o anúncio para aquele usuário, é muito importante também. Não, eu acho isso espetacular, né, gente? Tipo, as duas coisas casando juntas, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? A gente tem até uma pergunta depois que fala muito sobre isso que o Vitor comentou, né? Sobre essa diferença. E eu acho que isso é um ponto bem legal, assim, né? De a gente prestar atenção também.
Mas o que eu queria te perguntar, Vitor, e já pegando mais um gancho do que a gente está comentando, a gente está falando de conteúdo de qualidade, né? E qual é o desafio que você vê da monetização de conteúdo, né? A gente estava comentando que a mídia programática ela não é uma verdade absoluta, né? Então, o que você faz no seu dia a dia para monetizar esse conteúdo de qualidade, né? E qual que é o desafio que você tem? Essa aí é a pergunta de milhões, né? Total. A gente se pergunta todo dia, né? Exatamente. É aquilo, né? É claro que o mundo ideal para a gente é ter uma programática cada vez mais otimizada e ter novos recursos de monetização, seja ele via venda direta, paga via programática, como a gente comentou, ou seja ele por parcerias super estratégicas que a gente tem para aumentar o RPM da página. Mas é sempre um desafio aquela velha história de equilibrar densidade de ads versus monetização, o quanto a gente consegue monetizar mais com menos ads, até para respeitar a jornada do usuário dentro do site também, né? Então, isso e sempre vai ser um desafio para a gente de como ter esse equilíbrio entre as duas partes. De novo, a gente tenta otimizar ao máximo para ver se a gente consegue diminuir a densidade de ads e conseguir ter uma boa navegação na página, mas de uma forma que não prejudique a nossa rentabilidade. Procurando parcerias, trazendo coisas novas, trazendo novos deals, trazendo algumas, a gente vai comentar mais pra frente, mas um pouquinho de inteligência artificial também para fazer a otimização desses RPMs. Enfim, a gente sempre está tentando trazer novas tecnologias, novas alternativas, para que a gente não se resuma muito a precisamos de mais ads, precisamos de mais aumentar o nosso ratio de página para ter essa monetização 100%. Otimizar o espaço que vocês têm é o mais importante, né? Com certeza. E aí, não tem como fugir, né? A IA vem para ajudar muito a otimizar isso, sem impactar melhor, tanto na forma de mostrar os ads, como na forma de escolher os usuários que você vai mostrar o anúncio. Acho que vai ser a palavrinha da vez, é a IA mesmo, né? Não, sem dúvida. Eu acredito de verdade que a gente já está entrando no tema de IA, mas eu acredito de verdade que muita coisa que a gente fazia na mão a gente já não faz, e o pouco que a gente faz, ou a gente vai deixar de fazer muita coisa ainda de otimização de geral. Assim, a gente está falando desde Open Auction até compra de mídia. Recentemente a gente fez alguns testes de compra de mídia onde a gente está vendo CPCs muito menores do que a gente tem na média, baseado em compra de IA direto nas plataformas. Assim. Então não tem como fugir, a gente está vendo os resultados agora já, né? E uma das coisas que eu queria pontuar aqui é que é o seguinte, a gente fala muito da IA no dia a dia de análise de dados, né? De acelerar o nosso processo da mídia programática no dia a dia, né? Mas uma das coisas que eu sempre comento também é que, assim, toda a pessoa que está operacionalizando a mídia programática no dia a dia, ela precisa ter um conhecimento holístico de áreas paralelas à mídia programática, né? Então, por exemplo, o Vitor comentou de Ad Density, né? Então a gente está falando ali também de Core Web Vitals, estamos falando de algumas mudanças de algoritmo de Core Update, de Better for Coalition Ads, né? E tudo mais, que você precisa de alguns conhecimentos específicos que você pode ou ir naquela do velho jeito ali de ler toda a página, né? Você pode acompanhar às vezes no Twitter, no novo X, né? Que não é mais novo, digamos assim, né? Todas essas informações, ou às vezes até a inteligência artificial te traz aquelas informações de maneira mais rápida, né? Hoje você já pode subir vários arquivos para identificar uma correlação de dados, ou até pequenos erros da mídia programática dentro da IA, que você já consegue identificar problemas, solucionar casos de uma maneira muito mais rápida, né? Acho que isso é excelente, né? Acho que a gente tem muito que avançar ainda em matéria de integração. Por exemplo, às vezes a gente tem algumas informações que a gente consegue extrair da IA e às vezes para aplicar isso dentro de uma plataforma ainda é muito manual. Isso pelo menos a gente sente aqui do nosso lado de publisher, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma otimização via IA de regras de Open Auction, só que para imputar essas regras dentro do ad server, a gente precisa fazer na mão ou a gente não consegue fazer automatizado.
Então a gente ainda vê que algumas coisas ainda falta a gente integrar melhor, mas sem dúvida que já ajudou, já vem ajudando muito a gente em todos esses processos que antes eram manuais e agora a gente está conseguindo otimizar. Não, isso é bem interessante mesmo. E para a gente avançar aqui para a próxima pergunta, e aqui vamos tentar entender um pouco agora a parte da compra de mídia. E aí, Gui, lá do lado da compra de mídia, do seu lado, você consegue identificar conteúdo de qualidade, né? A gente estava falando de performance e tudo mais, mas você consegue identificar o conteúdo de qualidade em si mesmo, aquele que é feito para isso? Ou você acha que a maioria das campanhas elas estão direcionadas mais para o interesse a partir de dados de comportamento de usuário, né? Do tipo, aquele usuário, ele tem um certo tipo de comportamento, eu vou entregar para ele mesmo, não importa onde ele esteja, né? Então, como é que você vê isso do seu lado? Cara, falando da nossa compra, especificamente da nossa plataforma, né, que aí obviamente cada plataforma vai ter suas peculiaridades, mas falando da nossa especificamente, é um mix das duas coisas, é muito aquilo que eu te falei. Então, hoje a gente trabalha muito na base da audiência, mas algumas audiências são voltadas para o conteúdo. Então a gente tem muita audiência contextual. A audiência contextual é algo que assim, é própria nossa, junto com os publishers, né? Então a gente trabalha essas audiências juntos. A gente tem audiências de parceiros, de terceiros e tal. Então acho que cada campanha é uma forma, tá? Cada campanha vai ter um objetivo específico e é difícil generalizar. Mas a forma mais certeira de reconhecer o conteúdo de qualidade é realmente pela qualidade qualidade de engajamento do usuário na outra ponta. Mas a plataforma tem que fazer muito isso de juntar uma coisa na outra, juntar o conteúdo com o usuário, com a audiência correta. Muito bom, muito bom. E, Vitor, acho que eu vou te colocar na fogueira de novo, tá? Porque essa nossa pergunta é de milhões de novo. Né? E aí, falando de conteúdo de qualidade, né? A gente tem a exigência da mídia programática, né? E a exigência do conteúdo, né? Para SEO e para tudo mais. E aí, hoje, por exemplo, a gente vê alguns bloqueios, né? Então, por exemplo, algumas dificuldades de alguns de certo tipo de monetizações, né? Por exemplo, área da saúde, né? A gente está falando aqui de prevenção sexual, alguma coisa assim, né? Como é que você vê isso no dia a dia, né? Quão difícil é você equilibrar essas duas balanças, entendeu? Dependendo do conteúdo, não é fácil. Porque você citou um exemplo real, assim, né? A gente tem um portal de saúde e às vezes a gente está falando de DST e muitas vezes a gente é catalogado ou a gente cai na categoria de conteúdo sexual ou algo do tipo. Então isso ainda acontece bastante. E por mais que a gente tente usar todos os termos técnicos, usar todo o conteúdo da melhor forma possível, muitas vezes as plataformas ainda acabam enquadrando a gente nesse tipo de conteúdo. E aí a gente acaba sendo penalizado em monetização durante algumas horas ou até dias, dependendo do grau do problema ali. Então sim, ainda é um problema, a gente ainda lida com isso todos os dias. O que a gente tenta fazer assim que identificado, pela gente fazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo onde a gente é proprietário, onde a gente mesmo produziu tudo, normalmente quando a gente faz a segunda análise, que é uma análise menos geral, menos automática, nessa segunda análise normalmente a gente é liberado para monetização normal. É claro que a gente acaba tendo um gap ali de monetização, mas isso às vezes acontece e a gente, na grande maioria das vezes, a gente consegue contornar isso fazendo essa segunda análise. E para complementar também, o que a gente tenta muito é entender do lado das plataformas qual é o direcional que a gente tem que seguir, quais as regras do jogo para que isso não aconteça novamente. Então, desde o Web Core Vitals até todas as diretrizes que as plataformas tentam passar para a gente da maneira mais clara possível, a gente tenta seguir aquilo e para pelo menos tentar diminuir essa incidência desses strikes que a gente acaba tomando, ou desses problemas de falta de monetização que às vezes acontece.
E a gente vê que conforme a gente vai se adaptando e conforme a gente vai fazendo as alterações, isso vem diminuindo. Antigamente a gente tinha muito mais problemas, mas agora está diminuindo por conta dessas adaptações que a gente vem fazendo. Mas ainda assim acontece, né? Ainda assim acontece e a gente tem que analisar caso a caso. Realmente, às vezes, é um problema, mas a gente lida no dia a dia, não tem muito o que fazer. Puxa, se eu puder dar um pouquinho da visão de plataforma, também que ainda não somos uma plataforma, né? Aí, assim, a forma mais correta, a gente tem um time que olha para todas essas políticas. Então, cada vez que a gente traz um publisher novo, traz um site novo para trabalhar com a gente, esse site é analisado tal, e o conteúdo dele é analisado de uma forma ampla e contínua, né? A gente analisa continuamente. Então, obviamente, tem publishers que não são aceitos por ter algum conteúdo, ou por ter a maioria do seu conteúdo fora ali das políticas, né? Fora de políticas de segurança e tal, muito parecido com isso que vocês sofrem, mas o que a gente tenta é também colocar uma camada olhando para o parceiro, né? Então, eu não vou colocar na mesma balança a Webidia e um site pequenininho feito por 2 pessoas. Tá? Então a gente tem um pouco de olhar isso e falar, cara, os caras são autoridade no assunto, eles sabem do que eles estão falando, não é qualquer conteúdo que eles vão colocar no ar. Então tem um pouco mais de... Tem uma visão mais do nível do parceiro também, assim. Não, é isso, né? Foi bem o que você falou, Gui. Isso não é ruim, né? Esse tipo de bloqueio que eles fazem, esse tipo de curadoria, não é ruim. É claro que gera um problema pra gente, porque muitas vezes a gente é classificado em um critério que a gente não tá enquadrado, mas isso tem que acontecer, né? Ainda mais hoje em dia com fake news, enfim, conteúdos feitos por IA, essas coisas, muitas vezes é legal que isso aconteça e é legal que as plataformas realmente penalizem esse tipo de conteúdo, o que faz com que os criadores de conteúdo realmente de qualidade e realmente especializados, eles tenham uma vantagem na rede de programática em geral, né? E monetização de cliente, as marcas também têm essa chancela sabendo que podem confiar onde o anúncio dele vai aparecer. Enfim, isso não é ruim, né? Esse bloqueio ele é muito bom, mas muitas vezes ele não funciona como deveria. Exatamente. Mas ele é muito bom. E é impossível você garantir 100% qualquer coisa. Tanto fala, se o anunciante vai falar, cara, você me garante 100% do tráfego, 100%? É impossível. É impossível. Impossível. Não, e uma das coisas que eu queria complementar, que assim, eu concordo super com vocês, mas é que a gente ainda tem esse controle, ele é muito global, né? Ele não é regionalizado, né? Então o que a gente vê aqui no Brasil poderia ser uma coisa diferente do que acontece nos Estados Unidos ou do que acontece na Europa, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente, sei lá, fizer algum tipo de conteúdo e postar uma foto na praia, assim, pode ser uma coisa que pra gente é super comum, né? Pra nós brasileiros. Mas se a gente está falando de um público europeu ou de algum outro tipo de público, né, pode ser que esse corte foi muito alto, né? Essa coisa, essa matéria, desculpa, ela não é tão politicamente correta, assim, digamos assim, né? Então, uma das coisas que pelo menos a gente vive pedindo para as plataformas é que esse controle seja tipo um pouco mais visto pelo olhar regional, assim, né? A gente sabe que é uma coisa muito difícil, né? Imagina, são milhões e milhões e milhões de conteúdos sendo escritos todos os dias, tecnologias sendo criadas a todo momento, então a gente sabe que é super difícil de fazer isso, né? Mas, pô, isso é uma utopia, mas é um desejo, né? Podia ser um pouquinho mais específico. É verdade. Tá, a gente não sabe exatamente como funciona 100% da avaliação do lado das plataformas, mas eu imagino que a segunda avaliação, que normalmente é o que a gente passa e libera a monetização, eu imagino que seja um pouco mais humana, né? Exato. Menos automatizada. Um pouco mais específico, assim, de, vamos entender exatamente a realidade daquele publisher, daquele país. Pode ser. Então... Isso. Uma coisa que a gente faz muito, a gente tem um time de revisão para os dois lados, tá? O lado de anunciantes, o lado de publishers igual, que são pessoas mesmo que entram nos sites para analisar, tá? Para não deixar uma coisa 100% automatizada. Então tem um time de revisão olhando tanto para o conteúdo do site, mesma coisa do lado dos anunciantes. E aí a gente tem um outro time que cria as políticas, e essas políticas elas têm que ser regionalizadas no sentido não só
do que é aceito e do que não é aceito. A gente também regionaliza nas leis, no que é permitido e no que não é permitido. Então, a gente tenta partir dessa forma. Mas é aquilo de sempre. Você pode garantir 100% de alguma coisa? 100% é muito difícil, mas a gente tem uma garantia bem alta. Assim, a gente consegue ter um resultado bem legal, tanto de agradar os parceiros como as marcas, né? E aí, gente, já que a gente está falando de automação, né, vamos falar um pouquinho de IA, né? Só para a gente não sair do tema que é o grande boom aí, né, dos últimos meses, né? E então, Vitor, vou começar com você aqui. Você acredita que a IA ela pode melhorar o seu ecossistema de mídia programática no dia a dia, né? O seu sistema de monetização e tudo mais? Como é que você enxerga isso? Não, sem dúvida. Acho que a gente já falou um pouquinho, né? Eu acho que aqueles processos manuais que a gente fazia já não está acontecendo mais e tende a melhorar bastante. A partir do momento que a gente tem uma integração melhor entre as plataformas com o uso de IA, que é o que a gente está vendo acontecer agora, isso com certeza vai melhorar muito, principalmente em relação a otimizações de compra automática. Quando a gente está falando de Open Auction, por exemplo, eu lembro da época em que a gente regrava na mão advertiser de cada uma das nossas redes. Hoje a gente tem os blocos de advertiser, obviamente, e as regras de preço específicas para cada site ali, de acordo com quais os clientes-chave, quais os advertisers-chave. Mas fora isso, a grande maioria das coisas que a gente faz em matéria de Open Auction é automatizada também, né? E a IA com certeza vai ajudar a gente muito nisso, né? Em todo esse processo que a gente fazia manualmente, agora vai deixar de fazer, sem dúvida. Isso vai mudar bastante. Análise de dados, né? Tudo isso também. Análise de dados e até integração também, né? Com um banco de dados, com tudo isso, né? Antigamente era muito mais na mão, agora a gente já consegue ter o dado completamente disponível em um lugar só. Fora ajuda na hora de montar dash, na hora de montar tudo, que a gente sempre recorre para IA, sem dúvida. E o que eu acho que para as plataformas e para os parceiros que usam as plataformas, o que a IA mais vai ajudar é na facilidade, reduzindo o trabalho manual, sabe? Você criar ali produtos, features, chame como você quiser, para facilitar essa tua vida. Tipo, cara, eu não quero bloquear o anunciante específico, eu quero bloquear os anunciantes que tenham essa categoria. E para ficar mais fácil para você fazer isso na nossa plataforma, entendeu? Ou na plataforma que seja. Acho que para que ela vai vir é muito para isso, assim. Eu quero otimizar a venda dessa forma, me baseando nesses KPIs e tal. Como ela automatiza e facilita o trabalho de quem está operando. Eu acho que a maior parte das plataformas tem que partir para esse lado, assim, de facilitar a vida dos dois lados, né? Tanto do anunciante como do parceiro, do inventário. Com certeza. Segmentações, cara, é uma coisa que a gente usa muito, porque antigamente a gente ficava tentando descobrir qual que era o melhor resultado, fazia teste. Hoje a gente já consegue, dentro da IA, é o caso que a gente está tendo lá com compras de mídia, dentro da IA deixar a segmentação na mão dela e falar, me fala exatamente qual o melhor resultado em cima desses usuários que eu quero alcançar. E às vezes não é nem o usuário que a gente tinha originalmente pensado, às vezes a gente coloca uma segmentação, ele leva para outro lugar e acaba dando um resultado até melhor. Então, é claro que a gente tem que ter a curadoria de olhar isso, né? Precisa ter um ser humano ali para ver se está fazendo sentido ou não. Mas a gente começa a ver CPCs caindo na compra de mídia, a gente começa a ver resultados bons assim, a partir do uso de segmentações automatizadas. Não, eu concordo. Uma das grandes coisas que a gente sempre fala é até onde isso vai substituir a pessoa que está operacionalizando e tudo mais. Acho que isso é um papo de futuro, né? Porque até na parte de dados que a gente está comentando aqui, a gente utiliza ele como uma ferramenta de fazer as coisas mais rápidas ali, de compilar tudo e tudo mais, mas a análise ainda é humana, né? A gente ainda tem muito aquele feeling, aquele fator humano de entender se a segmentação é aquela melhor, se aquela recomendação que ele está fazendo é a melhor ou não, né? A gente ainda recebe ainda muito garbage, né? Tipo, né? Muita coisa estranha ainda de resultado da IA, que você tem que fazer aquela, né? Não, totalmente. Aquela polida, né? Ele te ajuda a trabalhar mais rápido, né? Até coisas que você levaria horas fazendo. Às vezes tem muita coisa que te ajuda a ter um resultado
mais imediato, mais rápido, mas que você ainda tem que tem que olhar e falar, não, preciso melhorar aqui. Não. Até o que a gente estava falando hoje mesmo é assim, não faz tudo para você, ele facilita muito a tua vida, né? É, isso aí. E aí, gente, pra gente terminar, vamos fazer aquele velho exercício de futurologia, né? Vamos tentar entender o que a gente acha que vai acontecer aí, o que vocês acham que pode chegar aí de automação, de inteligência artificial, tanto na parte da compra e da venda da mídia. Gui, você quer começar? Posso começar. Manda bala. Cara, eu vou falar muito do lado de compra, principalmente, obviamente, do lado da Taboola, né? Da plataforma que eu conheço mais. Então a gente, cara, já usa pesadamente IA para compra de mídia desde o algoritmo que vai ali para entregar o anúncio no site do publisher, entregar a recomendação de conteúdo no publisher. Esse já é um algoritmo que tem mais de 14 anos. Então é um algoritmo baseado em IA, em Deep Learning, que ele vai aprendendo sempre mais. Mas a gente já está indo para outros níveis. Então, por exemplo, agora a gente lançou no ano passado uma funcionalidade onde a compra é automatizada baseado no resultado. Você coloca lá qual é o seu objetivo, qual é o seu objetivo de conversão, e ele vai maximizar com aquele teu budget a compra para você ter o maior número de conversões possíveis. A feature chama Max Conversions, e a ideia é te trazer o maior resultado possível com aquele teu budget. Além disso, outra coisa que a gente já está usando 100%, criativos. Você pode hoje entrar na plataforma, colocar o URL do teu site e fazer um set de criativos em questão de 5 minutos, ou você pode, com um prompt, gerar a imagem e o título e a descrição para o anúncio. As próprias segmentações, você consegue... hoje tem um assistente de IA dentro da Taboola que chama Abby. Você consegue ali dar os KPIs da tua campanha, ele te dá o melhor setup de campanha para você. Então, é o que eu te falei. Na minha opinião, tá tudo caminhando para esse sentido de melhorar a compra, melhorar o uso. E o que eu vejo para o futuro, assim, falando um pouquinho de futuro, eu acho que ela vai poder ir até um passo a mais. Porque hoje a gente para no criativo. Eu acho que faz todo sentido você, como plataforma de mídia, querendo otimizar o dinheiro, otimizar a compra do cliente, você olhar para a landing page. Então, de repente, ter uma IA que vai ali e analisa a landing page e fala, olha, você está com XYZ pontos de fuga, seu botão precisaria estar mais para cima, tal. Fazer recomendações de campanha até da landing page do cliente e também de segmentação. Você criou uma campanha ali com uma segmentação XYZ, a campanha começou a rodar e analisou os usuários que estão convertendo, que estão tendo resultado, e ela retorna para você e fala, olha, entendo que você escolheu essa segmentação, mas eu acho que sua campanha seria melhor se fosse assim. Eu acho que para onde vai caminhar é para isso. Você não vai ter uma automatização de 100%, porque você sempre vai precisar da pessoa, mas sim facilitando e agilizando o resultado no curto prazo, assim. Boa. Eu acho que do nosso lado também, obviamente, né, que IA tá no radar de todo mundo, assim, né, de novo, né, a gente já tá usando e a gente já tá vendo resultados com esses, mas além da IA também, o que eu acho que já tá acontecendo e eu vejo que vai acontecer ainda mais, na minha visão, é a expansão do nosso inventário como um todo, assim, eu acho que mais do que nunca a gente está vendo CTV acontecendo muito forte, Out of Home acontecendo muito forte, a gente tem TV 3.0 que também já está aí batendo na porta já e vai ser mais uma mídia que vai mudar bastante a forma como a gente trabalha a TV hoje, mesmo que nem todos os publishers estejam inseridos nesse universo, mas é uma coisa que vai realmente mudar. E então eu vejo a expansão do nosso inventário para fora do ambiente em que a gente está acostumado hoje, né? Eu vejo que a web, de maneira geral, assim, ela vai expandir para a internet das coisas, ela vai expandir para fora, para outras telas, de maneira muito mais forte do que já está acontecendo. Hoje a gente já está vendo esse movimento, né? O Out of Home está muito forte.
CTV também. Então eu vejo que cada vez mais a gente vai ter essas formas novas de inventário e formas novas de incluir o nosso conteúdo em lugares diferentes do que o que a gente vê hoje. E aí, obviamente, depois disso, as possibilidades de monetização em cima de todos esses inventários novos e todos esses ambientes novos vão se abrir para coisas diferentes também. Você acredita que em algum momento alguém vai estar assistindo TV, vendo o jogo de futebol e vai comprar uma chuteira porque pela TV? Você acredita nisso? Vai votar no craque da partida, já comprando a chuteira, fazer a votação ali, já vai concorrer uma chuteira ou algo do tipo. Pô, cara, espero que sim, espero que sim. Sabe aquela velha história, quando minha geladeira avisar que tá faltando alguma coisa, eu acho que a gente tá no futuro. Pô, eu tô indo. E aí já vem um ad junto que tá faltando, você já compra diretamente. Preferencialmente. Já baixa a receita no Tudo Gostoso e compra todos os ingredientes e compra direto da geladeira. Preferencialmente me avisa que tá faltando, já compra. E se der pra fazer, já faz também. Ele já faz o carrinho, né? Ele já joga no carrinho, né? Exatamente. Mas de verdade, cara, a gente brinca, mas eu acho que tá bem por aí mesmo, assim. É claro que é um exagero, mas eu acho que muitas vezes a gente vai ter esse tipo de coisa. Comprar a chuteira na TV eu acho super viável, assim, de verdade. Não, com certeza é. E assim, nada é impossível, né? Eu pelo menos vi cada mudança, assim, nesse pouco tempo, eu vi cada mudança de comportamento do usuário, mudança de tipo de venda, que não duvido nada que chegue nisso mesmo, assim. Bom, acho que é isso, né, gente? Acho que foi um papo super agradável aqui que a gente teve. Gostaria de agradecer aqui o Vitor e o Guilherme pela presença, né, por esse tempo. Eu acho que todo mundo que está vendo a gente conseguiu pegar bastante essa ideia que a gente queria passar de mídia programática, de criação de conteúdo e tudo mais, né, que criação de conteúdo de qualidade tem um preço. Eu acho que isso a mensagem que a gente queria passar é bem importante aqui. Queria agradecer também o pessoal do Rio2C, né, por esse espaço aqui para a gente sediar esse painel que foi bem bacana. E para finalizar, todo mundo que está assistindo a gente, continua acompanhando, porque a gente sempre está soltando matéria aí de qualidade, falando de coisa bem interessante do mercado digital, para manter todo o mercado aí sempre bem atualizado, tá? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Bush. Obrigado, Vitão. Valeu, velho.